Então agora a parte das bolachas, né? Então os cortes sagitais, os cortes axiais e os cortes coronais. Então tá, vamos começar aqui pelo corte axial. Então essa peça a gente tá vendo de baixo para cima, ó. Então aqui é de cima para baixo, então o cérebro estaria aqui. Aqui é de baixo para cima. O que dá pra gente ver aqui? Bom, fazendo parede com ventrículo lateral, a gente vê um pedaço do núcleo caudado. Ventrículo lateral no caudado. Aqui no meio era para estar o septo pelúcido. Tá meio destruído, mas era para estar aqui. Aqui embaixo, ou melhor, vamos seguir daqui de cima. Se a gente fizer esse caminho aqui, a gente segue o caminho da cápsula interna. Então, perna anterior, joelho e perna posterior da cápsula interna. Então tá bom. Outra coisa daqui, que dá pra gente ver nessa peça, vamos tentar achar bonitinho aqui, é o claustro, o putamen, cápsula interna e fazendo parede com o ventrículo, terceiro ventrículo, o tálamo. Tá. Outra coisa que só dá pra ver nessa peça... Peraí. No começo... Vai. Não, tava gravando. Então, ó, outra coisa que dá pra ver aqui é o fórnix. Aqui no começo, a coluna do fórnix. Um minuto pro formol. Aqui no começo é a coluna do fórnix. A coluna do fórnix vai estar ligada lá no corpo mamilar. Aqui o corpo do fórnix. E ele começou a dividir, certo? Quando ele começa a dividir, tem uma pelinha aqui no meio, que a gente chama de comissura do fórnix. Quando o fórnix vai descendo, ele deixa de ser fórnix, ou melhor, ele deixa de ser corpo e vira perna do fórnix, vai vindo pra cá. Aqui seria o final da perna do fórnix e começo do hipocampo, que depois ele vai entrar lá no lobo temporal e fazer o giro para hipocampal. Então no corte axial acho que é isso, nesse modo. Então tá, vamos para os cortes coronais. Os cortes coronais então, começando com esse corte coronal aqui, ele tá mais ou menos no meio do cérebro, na altura da ponte mesencéfala. Então tá. Então, começando de fora para dentro. Começando de fora para dentro, a gente pega o sulco lateral, vê o córtex da ínsula, vê a cápsula extrema, vê o claustro, cápsula externa, putamen, lâmina medular externa, globo pálido lateral, lâmina medular interna, globo pálido medial. Núcleos na base. Tá. Separando agora os núcleos da base do tálamo, a gente vai ter a cápsula interna. Tá. Agora vamos lá, parte de dentro. Aqui a gente está vendo o terceiro ventrículo. Aqui a gente está vendo o corpo do fórnix. Corpo do fórnix, terceiro ventrículo. Sulco lateral, sulco hipotalâmico, sulco hipotalâmico. Se eu tô no sulco hipotalâmico, eu posso dividir isso daqui. Aqui para cima, tálamo. Aqui para baixo, hipotálamo. Lembra que ele faz as paredes látero-inferiores e inferior do terceiro ventrículo, então hipotálamo, tudo isso daqui. E aqui do ladinho, subtálamo. Então embaixo do tálamo e do lado do hipotálamo, subtálamo. Tá. Outra coisa, pedúnculo cerebral, hipocampo e hipocampo. Então nesse corte é isso. Núcleo caudado, corpo do núcleo caudado. A divisão entre o núcleo caudado e o tálamo é a estria terminal do tálamo. Então dá pra ver nesse corte também, aqui e aqui. Lembrar que o professor pode pedir repetido na prova. Qual? Ok. Isso daqui? Não, esse daqui é o corpo caloso. Tá? E aqui é pedúnculo cerebral, já é ponte, já corte quase de ponte. Tá bom? Então vamos lá, outro corte então.